Bom dia, irmãos. Que a graça, a paz e a alegria que vem do Espírito de Deus encha o nosso coração nessa manhã. Amém? Amém. Que bênção. Irmãos, vamos compartilhar com os irmãos hoje o Salmo 45. O Salmo 45 é um salmo sobre o Messias, o ungido de Deus, o seu casamento com a sua noiva, que é a igreja do Senhor. É um salmo messiânico, fala sobre o nosso Senhor Jesus e fala também sobre nós. Então, vamos fazer a leitura desse salmo também alternada, tá bom? Salmo 45, nós leremos ele todo. De boas palavras transborda o meu coração. Ao Rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. Toda a formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Juntos, o teu nome eu farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor amado, com a palavra diante de nós, a tua palavra diante de nós, nós mais uma vez te pedimos que o Senhor graciosamente nos abençoe nessa manhã. Como Daniel orou, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor derrame graça sobre a nossa vida. Nós necessitamos de Ti e oramos para manifestar, Senhor, o nosso desejo de ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia nunca apresenta alvos que não sejam excelentes e desafiadores. A nossa referência vai ser sempre mais alta do que nós. Deus nunca vai oferecer para a gente ideais que sejam fáceis, que sejam banais, que sejam comuns, que dê para nós fazermos de qualquer jeito, né? A gente, às vezes com os filhos, a gente
se alegra com coisas pequenas e faz isso para incentivá-los, né? Assim, um menino dá papai, olha aqui o pulo que eu vou dar, e dá um pulinho, né? Aquele pulinho pequenininho, e a gente diz, rapaz, que pulão, não é? Eu digo isso direto lá em casa, que maravilha, que desenho lindo, que coisa linda isso que você fez, que maravilha, muito bem, não é? Só que a Bíblia, a palavra de Deus, mantém os nossos olhos abertos para a realidade de quem nós somos e, ao mesmo tempo, aponta para cada um de nós um alvo excelente. Para os homens, Cristo. No caso, pensando aqui na aplicação que nós podemos fazer do casamento, Cristo é o alvo de todos, dos homens e das mulheres. Mas quando pensamos no casamento, o alvo do homem é Cristo. E a mulher deve se submeter ao marido, assim como a igreja se submete a Cristo. Não é? Então, é algo assim, desafiador para as mulheres e excelente para os homens, mais excelente do que qualquer um de nós possa alcançar por seu próprio braço. Vamos ao Salmo, não é? Salmo 45, ele é o ungido do rei e a sua noiva, é o título dele. De boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. O salmista está inspirado para falar sobre o rei. Não sei qual é o rei que ele pensa primeiro da linhagem de Davi, mas eu sei que por trás dessas palavras está o próprio Senhor Jesus, não é? O próprio Senhor Jesus. E a esse rei, ele consagra o que ele compôs. Ele fala, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. E começa afirmando no versículo 2, tu és o mais formoso dos filhos dos homens, dos teus lábios se extravasou a graça. Essa palavra é uma palavra de adoração a esse Senhor Todo-Poderoso, a esse Deus excelente, que em Cristo Jesus se manifestou a cada um de nós. Tu és lindo, olhando para o rei, ele é lindo, o mais formoso dos filhos dos homens, dos teus lábios se extravasou a graça. Aí eu lembro de Efésios 4:29, né, que fala como desafio para cada um de nós, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas aquela que sirva de edificação, e assim transmita graça àqueles que o ouvem. Dos lábios do rei se extravasou a graça. Ele continua então falando no versículo 3 sobre as características desse rei. Qual o papel dele? O que ele faz no meio do seu povo? Quem ele é verdadeiramente? E diz assim, cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas e penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. Esse rei, ele é um guerreiro. Cinge a tua espada no teu flanco, herói. Ele está armado, pronto para a guerra. Ele está não somente armado, mas disposto a guerrear. E ele é efetivo naquilo que ele tem para fazer. Ele olha para os inimigos e vai de encontro a eles. Ele não volta atrás diante dos desafios que ele tem como rei. Esse é o nosso Senhor. Ele enfrentou a própria morte em nosso favor. Ele deu a sua vida por nós. Se havia
uma alegria proposta a ele no céu, ele a deixou de lado para abraçar algo extremamente desafiador, que era a vergonha, a desgraça de ser humano, já que a humanidade vivia e vive em pecado, distante dele, inimigos dele. Ele é aquele que morreu pelos seus inimigos. As flechas que atingiram o nosso coração resgataram a nossa vida. Mas também para aqueles que são seus inimigos declarados, aqueles que rejeitam completamente a ele, aqueles que se voltam contra ele, essas flechas trazem sobre eles condenação e morte. Esse é o nosso Rei. Com ele nós estamos protegidos. Na nossa caminhada nós podemos andar com a cabeça erguida, seguros. Ainda que o mundo tenha desafios muito grandes, nós sabemos que podemos depender desse Senhor, desse Rei, desse Deus Todo-Poderoso, que enfrentou tudo a nosso favor. E aí fala sobre o trono dele, sobre o papel desse Rei. No versículo 6, ele fala: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, é eterno o teu trono. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Esse Rei, ele ama a justiça e ele odeia a iniquidade. E aí ele faz uma afirmação que aponta para Jesus Cristo de forma ainda mais clara, né? Porque fala assim: por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Essa unção está sobre Jesus Cristo. E das suas vestes começa a transpirar o perfume dessa unção. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia, que são elementos desse óleo da unção, que afirma a ele como rei sobre o seu povo. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Diante desse rei a honra, diante desse rei a glória, a majestade, a poder, a domínio. Diante desse rei a justiça, a equidade. O nosso coração não deseja justiça. Nós não ansiamos por isso sempre. E muitas vezes esperamos isso dos homens. Nós podemos esperar. Nós podemos buscar e encontrar a justiça que nós tanto ansiamos, a equidade que nós desejamos para a nossa vida em Deus, no Senhor Jesus, naquele que veio para reinar sobre cada um de nós, aquele que nos conquistou na cruz do Calvário. Ele é o nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus por isso. Contemplar Ele precisa trazer ao nosso coração paz, segurança, alegria. Nós nos encontramos com Ele, Ele nos conquistou, nós somos dele. E aí, o salmista, os filhos de Coré, eles então se voltam para a rainha, aquela que vai casar com o rei. E aí no versículo 10 afirma assim: ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. A proximidade com o rei, a associação com ele,
a aliança feita com o rei traz à rainha as honras que são oferecidas, ou o resultado da honra, da majestade que está no rei, no seu rei, aquele diante de quem essa rainha, essa noiva se prostra, manifestando submissão a esse rei. Só uma pausa, irmãos. É sempre um desafio essa água mineral, ela é uma delícia. E eu acho que é por isso que é difícil abrir, porque tudo que é bom, não é? Existe alguma luta por trás. Eu parei só porque eu costumava continuar falando e abrindo, e eu me perdia tentando abrir isso aqui. Pronto, agora vamos lá, aqui eu estou com a garganta seca. Submissão. Não é por ser rainha que ela se impõe, ela simplesmente se submete. Há outros elementos também aqui. A beleza, toda a formosura é a filha do rei. Ela é linda também. Na realidade, na minha vista aqui, eu vejo a minha esposa, né? Eu não sou o rei, mas assim, ela é uma rainha, né? Ela é uma princesa. Toda a formosura é a filha do rei. No interior do palácio, a sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. Há uma conquista acontecendo nesse momento. Há um desejo de ser desejada. Há um desejo de ser desejada pelo rei. Ele fala assim: as virgens são suas companheiras, serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão os teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. Quando fala assim, então o rei, no versículo 11, cobiçará a tua formosura, mostra que a rainha ela não tem muito esforço para fazer, a não ser aquele esforço de reconhecer a majestade do rei, se inclinar diante dele e conquistar o seu coração para ele, conquistar o desejo dele, conquistar a atenção do rei para ela, né? Isso falando no rei terreno. Como igreja do Senhor Jesus, nós sabemos que o Rei dos Reis está de olho em nós. Mas diariamente, como igreja do Senhor, existe um desejo no nosso coração de reconhecer toda a sua majestade, todo o seu poder, toda a sua glória, quando no domingo estamos reunidos nesse lugar para adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nós sabemos que o coração dele é nosso, e sabemos que o nosso coração é dele. Mas mesmo assim, somos conclamados a reconhecer quem ele é, reconhecer o seu papel na nossa vida, reconhecer quem ele é entre nós, o seu direito, o seu poder, a sua liderança. É assim que nós vivemos. E o Salmo termina falando: em vez dos teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para sempre, para todo o sempre. O resultado disso são filhos que proclamam, que fazem conhecido às nações o Deus Todo-Poderoso,
que comunica a cada um de nós essa presença, essa presença gloriosa que há entre nós, e comunicam com a simplicidade e a despretensão de manifestar da sua própria carne qualquer tipo de santidade intrínseca, de poder de si próprio, não é? O mundo não vai conhecer a Cristo através de uma majestade humana. Não há como conhecer a Cristo assim. É Ele mesmo quem se manifesta ao mundo através de nós. Quando os filhos se transformam em príncipe, eles refletem a majestade do rei a quem eles servem. Eles não refletem a sua própria pessoa, a sua própria majestade. Está colocado aqui o desafio da igreja de buscar e reconhecer no Senhor toda a sua majestade e glória, todo o seu caráter que traz justiça, paz, alegria, equidade no nosso meio, manifesta entre nós, nos faz imitadores dele, como filhos amados que nós somos. Mas aqui tem um desafio ainda maior para cada um de nós, quando pensamos no nosso relacionamento, nos nossos relacionamentos, nos casamentos que aqui já estão consumados e que ainda virão. Quando em Efésios nós vemos o apóstolo Paulo apontando Cristo como a referência para os homens, ele está esperando que nós hajamos como Cristo, que as nossas atitudes sejam iguais à do Rei, que nós tenhamos, em primeiro lugar, uma disposição para assumir a nossa família. Casamento é coisa para homem, não é coisa para menino, é coisa para homem. Nós fomos chamados para ser homens no nosso lar. E assim como ele fala aqui, o rei traz do seu lado, no seu flanco, a sua espada, cingido, preparado para a guerra. Cada um de nós, como homens chamados por Deus para ser homens de Deus, precisamos estar preparados para guerrear contra qualquer coisa que venha a atingir a nossa família. O problema é que nós estamos mais preocupados com as ameaças externas do que com ameaças internas, que muitas vezes afligem a nossa família e que nós mesmos as praticamos, nós mesmos trazemos essa ameaça para o nosso lar. Muitos homens agem como meninos, como moleques até. Pessoas que não têm Cristo como referência, são irresponsáveis. Não estão preocupados com justiça em casa, não estão preocupados com a sua liderança dentro do seu lar. Na realidade, estão disputando com os filhos o espaço e a atenção da mãe, da esposa. Estão ali brigando com os meninos e reclamando da mulher que não dá atenção e tudo mais. Seja homem, assuma a liderança do seu lar. A nossa referência é excelente, é Cristo. Nós fomos chamados para, ungidos por Deus, conduzir a nossa família, liderá-la. Nós fomos chamados para isso. Casamos? Então, assumamos o nosso lar. E as mulheres? Mulheres, aqui está colocado o exemplo dessa rainha que representa a igreja e que se submete ao rei, como a igreja se submete a Cristo, e a referência é a igreja.
de uma forma tão interessante, porque quando fala sobre o rei, ele fala assim: então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Versículo 12. Inclina-te perante ele. Desculpa, é versículo 11. Inclina-te perante ele. Essa atitude de se inclinar perante o rei é uma representação da submissão que a mulher precisa ter à liderança que o marido precisa exercer no seu lar. A mulher sábia edifica o seu lar. Isso nós sabemos ser verdade. E a louca, com as suas próprias mãos, o derruba. Por quê? Porque hoje existe... Eu não sei quantas influências existem na vida das mulheres, além do feminismo. Mas eu sei que muitas mulheres não se submetem ao seu marido. Não se submetem. Na realidade, atrapalham a sua liderança constantemente. São péssimos exemplos às suas filhas. O marido muitas vezes quer até assumir alguma coisa, e eu entendo, irmãs, que ele é um demente. Lá em casa, eu sou muito mais lento que a minha esposa. Eu sou atento aqui, não é? Eu sou lembrado aqui. Os irmãos sabem como eu sou. Minha esposa é muito mais ágil que eu. Mas Deus a chamou para se submeter à minha liderança. Eu não sou o seu filho, eu sou o seu marido. Quem é o seu marido para você? Se ele é o seu marido, por que você não se submete a ele? Há mulheres que hoje choram porque perderam o seu casamento, mas que quando lembram dele, não lembram de alguém que liderou. Interessante isso. As mulheres e os homens hoje, em muitos lares, vivem de aparência. Aparência. Não há casamento. Não há casamento porque não há desejo. Não há desejo porque aquela mãe se casou com seu filho. É aquela que diz assim: não, você não sabe fazer, eu vou fazer, e faz. Assume todas as coisas no seu lar. E o seu marido, por outro lado, não assume a liderança, não é homem, se torna mais um filho. E qual desejo uma mulher pode ter pelo seu próprio filho? Ou que desejo um homem pode ter por sua mãe? Por que o desejo sumiu dos casamentos? De muitos casamentos, não de todos. Porque os papéis determinados pela palavra de Deus foram abandonados, foram esquecidos. E os lares se esfacelam porque muitos dizem: a química acabou. Não é a química que acabou, é a vergonha que acabou. É a obediência que acabou. É a consideração de que aquele que nos chamou para esse ministério, nos chamou para assumir algo muito mais excelente do que nós mesmos. Agora, está posto diante de nós o desafio, um desafio excelente, maior do que nós. Nós nunca vamos exercer isso se não buscarmos o Rei, se não andarmos com Ele. Só para não esquecer, os nossos filhos repetirão o tipo de casamento que eles verão também em nós. Porque a mulher, ela precisava ter abandonado a casa do pai, não é? Precisava parar de ter como referência, talvez, a sua mãe, que não foi uma mulher que se submeteu ao seu pai, talvez. Talvez foi isso: a minha mãe sempre foi assim. Ela ensinou a gente a ser assim, não se submeter. E por isso eu sou assim. Deixa a casa de teus pais. E agora entra no teu casamento.
Entra nele. Porque o resultado dessa bênção de assumirmos agora o casamento, como Deus instituiu, é que cada um de nós vai ver os seus filhos representantes do seu pai. Em vez dos teus pais, agora serão os teus filhos, que serão príncipes por toda a terra. Há um desafio de que o meu filho entenda que a minha liderança, ela existe porque Deus me deu. Deus deu essa liderança ao homem. E que ele se espelhe em mim. E quando tiver a sua família, ele possa exercer a sua liderança. E quando ele estiver na igreja, ele seja um líder também na igreja. Que ele assuma a liderança como um dom dado por Deus por ele ser homem. Um dia ele vai ter que deixar as coisas de menino e assumir ser homem e andar na presença de Deus como homem. E fazer a glória do Senhor conhecida onde quer que Deus o plantar, seja aqui no Brasil, seja no mundo. As nações conhecerão o Deus de meus filhos. Assim também as minhas filhas, que precisarão se espelhar no exemplo da minha esposa e se submeter à liderança, à minha liderança. E agora as minhas filhas, elas vão ser bênção porque terão casamentos de verdade, com desejos, elas conquistando o coração do seu marido. Isso me dói muito porque eu odeio meus genros. Eu nem sei quem eles são. Mas o que eu quero para elas é que elas sejam submissas ao seu marido como Cristo, ou como a igreja é submissa a Cristo. O padrão é excelente, é maior do que qualquer um de nós. Talvez aqui, tá certo? Imagino que não, mas talvez aqui existam casamentos que estejam sofrendo isso. Estejam passando, sejam casamentos onde a mulher não se submete e onde o homem não lidera. A palavra de Deus mostra que a solução para isso é um retorno a ela mesma. E é uma caminhada de submissão tal a Cristo, que Ele é trazido para o nosso casamento para fazer um milagre. Quantos anos você tem de casado? Nós já somos casados há 50 anos, não tem mais jeito para nós, tem? Jesus Cristo foi convidado para um casamento em Caná da Galileia, e naquele casamento a água, o vinho acabou, a alegria daquele casamento acabou, o casamento que durava dias, não é? A alegria acabou, não havia mais. Mas graças ao Senhor Jesus, graças à sua presença, o milagre aconteceu. Só quem não crê em Jesus Cristo acha que está tudo perdido. Não está tudo perdido. Há sempre, se Jesus Cristo está presente, há sempre um milagre prestes a acontecer. Por isso que é tão importante nós termos como referência a Ele, buscarmos a Ele, porque nós mesmos, de nossa própria força, nós não conseguiremos. Então, homens, comecem voltando à palavra de Deus. Imagino que o que fez com que o nosso coração se desviasse do caminho de Deus, se desviasse da liderança que nós deveríamos exercer no nosso lar, tenha sido o fato de nós termos abandonado a nossa vida devocional, a nossa caminhada com o Senhor de forma efetiva. Vir aos domingos na igreja precisa ser resultado de uma caminhada com Deus. Essa celebração, ela não é uma celebração qualquer. Não é aqui que nós abastecemos o nosso tanque para irmos embora
para uma vida sem Deus lá fora. Nós andamos com Deus e Ele nos conduz a esse lugar, nesse dia. Voltemos às Escrituras e vejamos o fruto do Espírito brotando do nosso coração. A liderança dEle sendo exercida no nosso lar, através de nós como homens. Mulheres, busquem a Deus e busquem de Deus paciência para andar com os seus maridos e deixar que Ele lidere. Deixa que o teu marido lidere o teu lar. Deixa que ele seja instrumento de Deus para te abençoar. E gasta o teu tempo se submetendo a Ele, à liderança dEle, auxiliando a Ele e estando bonita, atraente porque se submeteu, desejada pelo teu marido, porque você não é a mãe dele, você é a sua mulher. Eita, gostei desse mulher, né? É mulher. Como se pode ter a mulher da sua mocidade do lado, né? Aquela que Deus colocou para nos abençoar, e não valorizá-la quando ela é feminina, quando ela se submete, quando ela é linda no seu proceder. Ela resgata o coração até de um descrente, até de um homem que está caminhando para o inferno. Essa mulher traz a santidade de Cristo para o seu lar. Ela edifica o seu lar e abençoa a vida dos seus filhos. Na sua casa, os meninos serão homens e as meninas serão mulheres. Que o Senhor Jesus, que habita a nossa vida, que habita o nosso lar, opere constantemente o seu milagre para a glória dele mesmo, porque nós pertencemos a Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Eu já posso orar e impetrar a bênção, pastor? Vamos ficar de pé? Deus amado, nós não temos condições de te obedecer por nós mesmos. Nós não temos condições de te adorar por nós mesmos. Nós não temos condições de assumir os papéis que nós abraçamos por nós mesmos. Nós não queremos segredos humanos, não queremos receitas vindas do mundo. Nós queremos, na realidade, apontar a cura, a solução, o milagre que está posto na nossa vida, o milagre que mora no nosso lar, o milagre que habita em nós, Jesus Cristo, ao mundo, para que o mundo seja restaurado e viva o ideal de Deus, assim como o nosso lar. Que seja assim, Senhor. Nós, como homens, queremos, Senhor, assumir a liderança do nosso lar, porque nós queremos parecer contigo, queremos ser a tua imagem, queremos exercer o papel que o Senhor nos chamou para exercermos e reinar sobre o nosso lar, não como déspotas, mas como servos que somos do Deus Altíssimo e da nossa esposa e dos nossos filhos. E eu sei, Pai eterno, que as minhas irmãs aqui desejam ser mulheres segundo o teu coração, que se submetem ao teu senhorio, se submetendo à liderança do seu marido também. Que o Senhor dê graça a elas, Pai, para que elas sejam verdadeiras auxiliadoras, que abençoam o seu lar, que edificam o seu lar. Que nossos filhos, Pai eterno, cresçam olhando para Ti e Te vejam
espelhado na imagem dos seus pais. Que a tua vida, Pai eterno, possa ser vista de tal forma que eles vivam assim e que a tua vida seja espalhada por todas as nações, para que o mundo reconheça que Jesus Cristo é o Senhor, Senhor da igreja, e que o nosso coração, Pai eterno, constantemente esteja voltado para Ti, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso amado Pai, que a comunhão e as consolações que vêm do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra,